Olá, pessoal! Então, na aula de hoje eu vou estar falando sobre temperatura corporal. Você já parou para pensar na conexão entre a sua temperatura corporal e a sua tireoide e o seu metabolismo? Então, existe uma conexão e ela é muito importante. Então, hoje eu vou estar explicando sobre isso. Bom, o meu nome é Carolina Santiago e para aqueles que não me conhecem, né, eu já me apresentei já anteriormente. Eu tenho Hashimoto, que é a forma autoimune dos problemas da tireoide, e também sou profissional da saúde com grande paixão em tudo que é relacionado à autoimunidade e tireoide, nutrição e medicina funcional. Bom, por que eu devo medir a minha temperatura? A nossa temperatura, como eu disse, ela tem uma grande conexão com a nossa taxa de metabolismo. Então, se eu tenho uma temperatura maior, o meu metabolismo está mais acelerado. Se eu tenho uma temperatura menor, o meu metabolismo está mais lento. E se eu tenho uma temperatura normal, eu estou então próximo daquelas outras pessoas que não têm hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Então, esse é o nosso objetivo, certo? Estar mais próximo da normalidade para que nos sintamos bem. Então, vamos lembrar um pouquinho como que os hormônios da tireoide são produzidos. Então, temos aqui então o cérebro, né? Então, quando os hormônios da tireoide eles estão baixos ou eles estão altos, a glândula pituitária ela é então acionada a produzir o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Quando esse hormônio estimulante da tireoide é acionado, é liberado, ele então ativa a tireoide a produção do T4 e uma pequena parcela de T3. Então, quando eu tenho um TSH aumentado, ele está querendo produzir bastante hormônio, porque o meu hormônio ele está baixo. Então, quando eu tenho esse T4, que ele é ou liberado pela minha tireoide, ou quando eu tomo o sintroide, o levoide, né, ele precisa ser convertido em T3. Porque o T3 é a forma ativa do meu hormônio da tireoide. Já falei isso várias vezes. Nas nossas células existem receptores que o T3 ele encaixa. Então, quando esse T3 ele encaixa ali, ele pode então entrar na minha célula e aumentar o meu metabolismo. Se eu tenho T3, mas ele nem consegue entrar dentro da minha célula, o meu metabolismo ele é diminuído e assim também é a minha temperatura corporal. Bom, então tem dois caminhos que o T4 pode levar para virar T3 ou não. Ou ele vira a forma ativa, o T3, ou ele vira a forma inativa, que é o T3 reverso. Então, eu vejo isso muito nas pessoas que usam, por exemplo, o T4 somente, que é o Puran, né, o sintético, que a pessoa tem uma baixa taxa de T3 e uma alta taxa de T3 reverso, falando que essa pessoa não está conseguindo converter o T4 que está dentro do corpo dela. Então, qual a conexão disso com a temperatura? Então, como eu falei, o T3 precisa entrar dentro aqui da célula. E então, a minha temperatura corporal é a medida mais certa para me dizer como está o metabolismo do meu corpo, como está a produção de novas células, como está funcionando o meu corpo. Será que ele está funcionando da forma correta? Então, isso está ligado às minhas enzimas, então como eu estou quebrando as coisas. E está ligado também aos meus sintomas. Então, geralmente, os sintomas eles aparecem com uma temperatura mais baixa para aqueles com hipotireoidismo. E para aqueles que têm hiper, com uma temperatura muito alta, também tem sintomas. Então, assim, o objetivo é o equilíbrio. Bom, eu gosto muito de falar, quando eu estou falando de temperatura, eu gosto muito de dar o exemplo da panela de pressão. Então, você pode cozinhar o seu feijão de duas formas. Você pode cozinhar ele na panela normal, e ele vai levar 6 horas, vamos dizer assim, ou você pode cozinhar na panela de pressão, que vai levar 20 minutos, 30 minutos.
A diferença está como você está mexendo aquelas moléculas. Na panela de pressão, você colocou num ambiente que está muito hermeticamente fechado e uma temperatura alta. Então, aquelas moléculas ficam. Então, cozinha muito mais rápido. E quando você está fazendo cozinhamento lento, leva-se muito mais tempo. A mesma coisa é você. Se você está funcionando em uma velocidade lenta, também o seu metabolismo está lento, então a sua perda de peso está mais lenta, né? O seu raciocínio está mais lento. Se você está funcionando mais rápido, então tudo está melhor. Mas como eu disse, você precisa ter o equilíbrio. Esse estudo aqui, eles estavam olhando, comparando indivíduos normais, que estão representados aqui em branco, com indivíduos obesos, que são aqui os pontos em negro. Então, se você reparar aqui a temperatura, tá? E aqui são as horas do dia. Então, de 11 da manhã até as 11 da noite, pode reparar que os indivíduos obesos têm uma temperatura central, né? Menor do que os indivíduos normais. Então, quando uma pessoa obesa chega para você e fala assim, olha, você não acredita, mas eu não como muito, eu como quase nada e continuo engordando, não perco peso. É por causa disso, a temperatura, o metabolismo daquela pessoa, ele está diminuído. Então, ela pode comer realmente muito pouco, mas aquele corpo está fazendo tudo para economizar energia. Então, jogar pela forma de gordura, tá? Então, isso aqui a gente pode relacionar com as pessoas que estão com hipotireoidismo, porque aquelas pessoas que funcionam, o que eu já conheci de pessoas, de pessoas que me procuram, de pacientes, funcionando em temperatura de 35,5, quando a temperatura da pessoa deveria ser 36,6, você consegue entender porque a pessoa está com muitos sintomas. Eu sou apaixonada pelo Dr. Brother Barnes, já falecido, é um médico americano que é considerado o pai do movimento do hormônio natural da tireoide. Ele era um médico que ele fez um PhD, um doutorado em endocrinologia, mas ele falou que ele caiu nessa área assim por chance, porque conheceu uma pessoa que estava trabalhando, ele teve muitas pacientes mulheres que estavam procurando ele, e ele começou a descobrir a correlacionar os sintomas das mulheres com a temperatura, porque naquela época o exame de TSH, T3 livre, T4 livre, eles não estavam disponíveis e não eram confiáveis. Eles não tinham outra medida para saber se aquela pessoa tinha hipotireoidismo. E ele começou a correlacionar a temperatura com os sintomas. Então, ele media a temperatura das pacientes. Se aquelas pacientes tivessem menos do que 36,6 ao acordar, ele falava que elas tinham hipotireoidismo. E ele tratava, o tanto de remédio que ele dava, era o tanto que fazia a temperatura daquela pessoa aumentar. Hoje a gente sabe que tem vários outros fatores que estão interligados com a nossa temperatura. Então, uma pessoa pode estar com a inflamação, a temperatura vai estar alta por um tempo. Então, a pessoa pode estar com problema de cortisol e a temperatura também vai estar diferente. Então, assim, não é só a tireoide, mas ele iniciou tudo. Eu procurei extensivamente na internet e aí eu consegui comprar o livro dele, foi muito difícil de achar. Esse livro é de 1976 e é maravilhoso. Tem informações aqui preciosas que ele já sabia há tantos anos atrás, tudo conectado também com carboidratos, com a alimentação. Ele falava que ele tratava os pacientes através da alimentação, o que eu acho o máximo. O tipo de termômetro a ser utilizado é esse, tá? Esse aqui é o de vidro. Eu uso aquele que não é com mercúrio, porque eu, de tanto ficar medindo a minha temperatura, eu já quebrei 2, então eu fico com muito medo de envenenamento, né, por mercúrio, então eu procuro sempre comprar os termômetros que hoje em dia eles têm uma liga diferente e que não é mercúrio aqui dentro.
Como é que você faz pelo método do Dr. Brother Barnes? Assim que você acordar, você não vai nem se mexer, não vai ficar mexendo, vai colocar ali seu celular para você marcar os minutos, né? Você vai pegar o termômetro, você vai colocar debaixo da língua, tá? Ou debaixo da axila, mas você vai para debaixo da língua, você vai deixar 6 minutos e para debaixo da axila, você vai deixar 10 minutos. Você não vai ficar se mexendo, não vai deixar o termômetro ficar mexendo na sua boca. E você vai anotar essa sua temperatura basal. Essa palavra basal quer dizer de base, assim, então, de início, quando você acordou. E aí você vai medir essa temperatura por 3 dias ou mais, cada pessoa escolhe, e depois você vai calcular a média dessas temperaturas. Então você soma todas as temperaturas e depois divide por 3. E aí, ou pelos tanto de dias que você faz. Eu acabo usando o Excel, porque eu tenho já tudo interligado, que já faz um gráfico para mim das minhas temperaturas ou dos meus pacientes, e aí eu posso saber se eu estou dentro da normalidade ou não. O termômetro antigo, esse que eu falei, não precisa ser de mercúrio, ele oferece uma medida mais correta do que o eletrônico, porque o eletrônico às vezes ele fica, como eu quero saber que é 36,6, o eletrônico às vezes ele fica um pouquinho mais para baixo. Então eu prefiro este. Então, interpretando segundo o Dr. Brother Barnes, se até sua média de temperaturas estiver, ao acordar, cerca de 36,6, você está um indivíduo normal. Se está abaixo, você está indicativo que está com hipotiroidismo ou que a quantidade do seu hormônio não está suficiente ou que você não está conseguindo converter T4 em T3. Então, você pode estar tomando rios de T4, mas aquele hormônio não está conseguindo converter em T3, então você fica ainda com sintomas, que já expliquei isso em várias outras aulas. E se a sua temperatura está constantemente acima de 37 graus, é indicativo de hipertiroidismo ou que está tomando remédio demais. Nas mulheres se mede um pouquinho diferente do que nos homens e do que nas mulheres que estão na menopausa. Para aqueles que estão ou passaram na menopausa, pode-se medir qualquer horário, né, qualquer dia, e para os homens também. Mas para as mulheres que ainda são férteis, você tem um lugar, uma hora correta de se fazer. Quando você estiver aqui, que é o tempo que você está sangrando, né, no tempo da sua menstruação, você não vai medir a sua temperatura ali. Começa a medir no último dia, né, um dia depois do final da sua menstruação, onde as suas temperaturas vão estar mais estáveis. Então, aqui elas estão um pouquinho mais baixas, ó, cerca de 36,6, 36,4, mas a média vai dar uns 36,6. Aí, de repente, você tem um picão na sua temperatura. Do nada, ela vem de 36,6 para 37. É quando a mulher vai estar no período dela de ovulação, né, na janela fértil dela aqui. E depois, então, as temperaturas vão ficar mais altas. Tem muitas mulheres que eu peço para medir a temperatura e falam, meu Deus, eu estou com 37,2. Eu pergunto, você está próxima de menstruar? Ela fala, eu vou menstruar daqui a uns 7 dias. Eu falo, então, desconsidera, porque realmente esse é a hora que nós, né, a maioria das mulheres vão estar com as temperaturas mais altas. A não ser que você tiver aquela pessoa que está com a temperatura de 35 pontos. Você vai ver, quando você montar seu gráfico, você vai ver como que está a sua temperatura. Ela vem, então, aumentando e, de repente, ela desce para que você menstrue novamente. Então, só para recapitular, nas mulheres que estão no período fértil, você começa, então, depois do último dia da sua menstruação e começa a medir, então. Essas aqui são as minhas. Esse aqui é em vermelho, como eu falei, eu coloco no Excel. É quando eu estou no período da minha menstruação. Às vezes eu deixo de medir alguns dias, que é por isso que eu não tenho todos os dias aqui, geralmente do meu ciclo, que são 6.
E aí depois eu vou medindo, medindo, medindo. Então você pode ver que ela abaixa um tantinho e depois ela começa a ficar mais alta para me preparar para menstruar novamente. Esse aqui é o meu em forma de gráfico. Pode ver que tem um aqui, ó, bem baixinho, 36,2. Esse eu geralmente também eu anoto. Nesse dia aqui eu anotei que eu não tinha conseguido dormir bem, eu estava preocupada com alguma coisa de trabalho, ou então trabalhei até muito tarde. Então, nos dias que nós não estamos muito bem, a nossa temperatura tem uma tendência a diminuir. Então, anote a sua, mas anote também como você está se sentindo naquela temperatura. E eu fiz a média de todas as minhas temperaturas, ela deu 36,56, quer dizer que eu estou muito próxima da normalidade. Gosto também muito do Dr. Wilson, ele criou um método que chama Wilson Temperature Syndrome, então, síndrome da temperatura, que são algumas pessoas que eu também já vi muitos casos, pessoa com TSH normal, T4 normal, T3 também normal, mas a pessoa tem sintomas de hipotireoidismo. O que acontece é que quando você vai ver, essas pessoas com todos os hormônios normais estão com uma temperatura muito baixa. Então quer dizer que algo está prevenindo que o T3 entre dentro das células. Então ele desenvolveu um método que ele faz um reset, ele começa do zero a temperatura dessas pessoas. Então ele aplica um método de doses mais aumentadas do hormônio T3, depois ele tira a pessoa do T3 e a temperatura daquela pessoa fica normal. Ele também trabalha com outras coisas. Ele diz que a maior razão de que a temperatura que mude é o estresse. Quando fala estresse, não é estresse só estresse mental, né, de dificuldade emocional. É o estresse de comer aquilo que você não deveria, né? É o estresse de estar num relacionamento tóxico, é o estresse da nossa vida de hoje em dia, né? Da poluição, de todas as outras coisas. Então, quando você equilibra a sua vida, há uma tendência, porque o seu corpo ele quer ir para o equilíbrio, então há uma tendência do equilíbrio ele retornar ao seu corpo. Como é o método do Dr. Wilson? Ele pede então que você coloque o termômetro debaixo da língua, mas que a medida dele é diferente. Você vai medir a cada 3 horas, 3 medidas de 3 horas. Então, você vai 3 vezes por dia, começando 3 horas da hora que você acorda. Então, se você acordou 7 da manhã, você vai medir às 10, depois 1 da tarde, depois 4 da tarde. E aí você vai fazer a média dessas temperaturas e ver como que tá, se ela tá cerca de 36,6. Ou se ela está abaixo disso, então você já sabe que você não está em equilíbrio. Como eu disse para as mulheres, não colete 3 dias antes da menstruação, porque a temperatura está sempre muito mais alta e isso não dá um resultado fiel. Algumas dicas são: meça a sua temperatura quando você estiver com sintomas. Então, quando você estiver assim super cansado, não está conseguindo pensar, está se sentindo muito depressiva, está se sentindo lenta, meça a sua temperatura, veja se a sua temperatura está mais baixa. E meça também quando você está se sentindo ótima, tá? Mas tem algumas dicas. Não meça a sua temperatura depois de escovar os dentes, tomar algo quente, né? Comer, porque assim que a gente come, a nossa temperatura ela aumenta. Todas essas coisas mexem com a nossa temperatura. Então, você vai tentar pegar um momento onde você está mais tranquilo, você não tomou um chá, né? E vai medir a sua temperatura. E aí você vai comparar e vai escrever os seus sintomas para você saber se os seus sintomas eles estão mais estão mais baixos quando você está se sentindo pior. E aí você pode levar isso para o seu médico. Se for uma pessoa que estiver aberta a conversar com você, estiver aberta a dialogar, você pode falar: olha, eu medi as minhas temperaturas estão sempre baixas e eu gostaria de trabalhar isso. O que nós podemos fazer para melhorar, né, a conversão do meu hormônio? O que eu posso fazer para que
eu esteja captando melhor o meu T3. Então, eu desejo boa sorte para vocês, porque a maioria dos profissionais da saúde tem desconhecimento dessas técnicas, mas se você procurar, você vai encontrar pessoas que podem te ajudar. Existe um outro método que é medir a temperatura às 3 da tarde. Por quê? Como eu mostrei no gráfico lá dos normais e obesos, nós acordamos com uma temperatura mais baixa e ela vai aumentando conforme o dia vai passando. Então, às 3 da tarde é quando a sua temperatura deveria estar mais alta. E deveria ser em torno de 37 graus. Essa temperatura aqui é minha, então a minha temperatura às 3 da tarde deu 37,1 nesse dia, o que mostra também que eu também estou muito próxima da normalidade a respeito de temperatura. Bom, então eu espero que eu tenha mostrado para vocês a grande importância de saber a sua temperatura corporal, porque é como você fica sabendo a velocidade do seu metabolismo. Você fica sabendo, tem essa figurinha aqui, quão felizes estão as minhas células. Então, quão rápido as suas células estão se regenerando, né? Porque o nosso intestino ele se regenera a cada 15 dias. Então, você tem novas células, né? O seu cérebro regenera. Então, nós estamos sempre em constante regeneração. Então, é muito importante que, como você precisa manter o seu corpo numa temperatura correta, para estar sempre tendo essa manutenção da atividade celular. Bom, pessoal, eu fico por aqui nessa aula. Espero que vocês tenham aprendido. Vocês podem fazer qualquer um dos métodos e tentar conversar com o seu profissional da saúde. Infelizmente, eu não vou estar fazendo... Muitas pessoas deixam comentários para mim no YouTube, o meu exame deu isso, a minha temperatura deu isso. Eu não tenho como responder todas as pessoas, mas eu gosto de estar passando o conhecimento para que as pessoas possam se educar, porque eu estou sempre falando isso, o poder da sua saúde ele está nas suas mãos, porque um profissional, às vezes, ele não é capaz, não é porque ele não quer, ele não é capaz de te atender de uma forma tão holística, porque tem que se estudar muito, tem que se conhecer muito, né? Tem que se atualizar o tempo inteiro, porque o conteúdo está mudando o tempo inteiro. Então, você mesmo, você que tem a doença, como eu também tenho, você tem que cuidar de você. Você tem que sentir que você está no controle também. Você não pode deixar o controle da sua vida somente na mão de uma outra pessoa. Você precisa se cuidar. Então, quem está com você 24 horas é você mesmo. Você acorda, você decide, eu vou comer um bom café da manhã. Ou então você fala, eu quero aquele docinho. Mas se você tem intolerância a laticínio, por exemplo, você não deveria estar comendo um doce que tem leite, porque você vai estar causando inflamação no seu corpo. Então, tenha sempre o cuidado, o amor próprio com você e siga sempre em frente. Obrigada e tenha um ótimo dia.